Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é João Vitor Panda e adivinha só, como um sol, né, que invade um quarto às 6 da manhã, trazendo consigo o novo dia, a minha voz traz aqui agora um novo episódio do Crônicas de Nada. Já pensou? Caramba! É isso aí. Bom, sábado foi aniversário de uma grande amiga minha, ouvinte aqui do programa. Um beijo pra Mariana. E estávamos lá na casa dela para a celebração do seu aniversário. E tinham alguns amigos dela lá também, que eu já conhecia e tudo mais. Porra, tudo numa nice. Tomar um negocinho, sabe? Fazer umas outras coisas ali que lhe permitem atingir um estado diferenciado da consciência humana, sabe? E comer cachorro quente. E docinhos e bolo. Ou seja, um sábado fantástico, né? Aí eu estava lá, sentado em roda, rodeado de amigos e de conhecidos, né? Pessoas que ainda estão no processo de se tornar amigos. E eu estava nesse estado alterado de consciência, sabe? Eu estava ligeiramente lelé da cuca. Quer dizer, ligeiramente não. Eu estava completamente lelé da cuca, mas de um jeito bom, de um jeito saudável, sabe? Numa roda de amigos, numa roda de conversa. Tranquilão. Aí papo vai, papo vem, numa boa. Tinha uma menina lá que era namorada de um grande amigo da minha amiga Mariana. E eu não lembro o nome dela agora, mas um beijo aí pra ela também. Só que, em algum momento, uma das pessoas que estavam na roda fez. Bom, não tem um jeito. Não tem um jeito adequado de falar o que eu vou falar agora. Mas a pessoa fez uma piadinha com o Holocausto. E eu tô rindo desse jeito porque, sei lá, não foi uma. De novo, não tem jeito fácil e correto de falar o que eu vou falar agora. Mas não foi uma piada pesada. Sei lá, a pessoa, tipo, sei lá, falou holocausto num contexto em que era meio aleatório. E foi engraçado pelo choque, sabe? Pela surpresa de ouvir aquela palavra naquele momento. Tipo isso. Caramba, até que eu fiz um bom trabalho em explicar. Mas enfim, após isso, essa outra menina, que era namorada de um grande amigo da minha amiga Mariana, ela virou e falou assim: não, calma aí, só eu posso fazer piada com isso porque eu sou judia. E ela falou rindo, né? Num clima de brincadeira total. E, sei lá, a gente não sabia que ela era do judaísmo, né? E daí alguém fez alguma pergunta sobre isso e ela começou a falar, numa boa, assim, conversando. E daí ela tava falando que, se eu não me engano, ela já foi pra Israel e tudo mais. E beleza, conversa vai, conversa vem. Ela tava explicando que o Estado de Israel paga lá uma ajuda na viagem, se você quiser ir lá conhecer, se você for judeu, no caso, né? E tudo mais, blá blá blá. E ela falando, falando de Israel, que Israel é um país assim assado e que de carro você atravessa o país em tanto tempo e não sei o que, várias informações. E lembrando, eu estava completamente lelé da cuca. E assim, eu sou muito bom em medir as minhas palavras. Eu consigo medir as minhas palavras com uma exatidão absurda, assim. Sabe? O comprimento, a largura, o volume, a profundidade das minhas palavras. Eu sou muito bom em medi-las. Mas às vezes quando eu tô lelé da cuca, as coisas escapam, sabe? E daí ela tava lá falando sobre Israel e falando e falando. Aí eu viro e falo assim: Mas e a Palestina, hein? O que que tu acha? E a menina era, tipo, claramente sionista, assim, sabe? E daí a Júlia, minha namorada, ela olhou pra mim com uma cara de tipo: Meu Deus, Panda, cala a merda da tua boca de bosta, seu animal, não fala uma porra dessas. Tipo, tu vai começar um assunto aqui que não é o momento de começar esse assunto, tá ligado? Mas graças a Deus, a garota basicamente só ignorou a minha pergunta e continuou falando do Estado de Israel. E eu juro que de alguma forma essa é a introdução perfeita pro episódio de hoje. Vamos lá?
Cara, esse é um episódio em que alguns problemas podem acontecer, mas eu já identifiquei esses possíveis problemas e eu vou tentar solucioná-los, ao longo do programa, mas eu vou listar aqui os problemas e as soluções que eu pensei para eles. O primeiro problema é que o que eu quero falar hoje é algo que corre o risco de ser muito óbvio. Eu acho que é muito óbvio, mas ao mesmo tempo não é. E essa dualidade também diz respeito ao tema do programa. Mas em primeiro possível problema, o óbvio. Segundo possível problema, talvez em alguns momentos fique abstrato demais o que eu quero dizer. E o terceiro problema é que eu posso parecer meio em cima do muro com o que eu quero dizer. Então vamos lá, como eu quero solucionar essas coisas? Primeiro, eu vou dar um abraço no óbvio. Eu não sei, parece que eu entendi de uns tempos pra cá que uma coisa que eu acho legal e que eu quero que seja um traço das coisas que eu produzo é falar coisas óbvias. Mas falar coisas óbvias de um jeito interessante. Se é interessante ou não, vocês decidem, mas a minha tentativa é essa. Então, primeiro, eu vou abraçar o óbvio. Para solucionar uma eventual abstração desenfreada, eu quero dar exemplos práticos do que eu tô dizendo ao longo do episódio. Então eu vou tentar fazer isso. Mas um outro problema é que eu posso esquecer, né? Mas eu anotei também. Então, caramba, tô solucionando problemas hoje, né? Meu Deus. Essa semana eu fiz alguma coisa no trabalho e, tipo, eu resolvi um negócio. E daí eu falei pra moça da secretaria: eu sou muito bom em solucionar problemas, né? E daí ela deu uma risadinha assim, daí eu falei: só não sou tão bom nisso quanto eu sou em criar problemas. Outro problema que eu acabei de identificar é que eu posso esquecer o que eu tô falando porque eu começo a falar outra coisa. Mas isso aí é todo episódio do Crônicas de Nada, né? Qual que era o terceiro problema? Hum, eu posso parecer meio em cima do muro. Então eu vou tentar me posicionar nos exemplos práticos que eu estiver dando. Vamos lá? Pô, o mundo, ele está repleto de coisas, né? Irremediavelmente repleto de coisas. Essa é uma frase que eu venho repetindo muito. Me orgulho muito de ter criado essa frase e gostaria que esse fosse o meu epitáfio. Na minha lápide, caso eu seja enterrado, pode estar escrito lá: o mundo está repleto de coisas. É isso que eu deixo para a humanidade, né? Essa roupagem para essa certeza. Mas estando repleto de coisas, o mundo também passa por um problema muito grave, que gera a dualidade. E qual é esse problema? Existe no mundo uma superlotação de nuances. E a dualidade que ele gera, que esse problema gera, é que ao mesmo tempo que uma coisa é, outra coisa também é. E infelizmente tudo pode ser. Mas ao mesmo tempo que infelizmente, felizmente também. Porque é bom que exista variedade. Entendeu? Então, um mundo que está irremediavelmente repleto de coisas, ele também está proporcionalmente repleto de nuances. Mas eu acho que existem no mundo mais nuances do que coisas. E esse é o problema que eu identifiquei. Uma superlotação de nuances no planeta Terra. Porque o mundo, ele já existe há bastante tempo, né? Então é natural que um mundo que exista há tanto tempo seja tão detalhado quanto é o nosso mundo hoje em dia. Se o mundo está repleto de coisas, cada uma dessas coisas que existe no mundo, ela existe também de maneira muito detalhada. Existem muitos detalhes particulares a essa coisa que existe no mundo. E todos esses detalhes implicam em centenas e centenas de nuances. E todas essas nuances, elas geram naturalmente muita ambiguidade. Então o mundo é muito ambíguo. Da mesma forma que uma coisa é, outra coisa não é. E o meio termo ali também existe. É como se todas as coisas que existem no mundo, inclusive nós, pessoas, é como se todos nós fôssemos bloquinhos imaginários de uma aula de física.
Numa aula de física, você tá vendo lá um bloquinho, e esse bloquinho, ele tá sendo atravessado por diversas forças, dependendo da situação que ele se encontra. Imagina você aí uma questão de física, que o seu professor de física acabou de escrever no quadro. Tem uma rampa e tem um bloco numa rampa. Aquele bloco ele está sendo atravessado por muitas forças. Tem a aceleração da gravidade, tem o peso, tem o atrito com a rampa, tem, sei lá, o vento, sabe? Assim também são as coisas que existem no mundo. Porque um bloco imaginário numa aula de física não existe no mundo, né? Só existe na imaginação do professor de física. Já caí no primeiro problema, né? Foi bem abstrato esse primeiro bloco do que eu estou dizendo. Mas eu gostaria de concluir esse primeiro bloco do que eu estou dizendo que tudo isso que eu acabei de descrever meio que de certa forma representou uma nova revolução do meu próprio pensamento. Porque de tempos em tempos parece que eu identifico que eu estou me tornando uma pessoa diferente da pessoa que eu era, ou eu identifico pequenas mudanças que estão acontecendo na minha forma de enxergar as coisas, e eu acho que a última grande revolução do pensamento, agora que eu sou um homem de 25 anos, foi perceber todas essas nuances e toda essa ambiguidade no mundo. E eu percebi isso de uma forma que pessoalmente estava me afetando no sentido de que eu estava muito indeciso em relação a muitas coisas. A roupagem que eu dei para superlotação de nuances no planeta Terra foi uma roupagem pessoal. Eu olhei para tudo isso e falei: eu estou num momento indeciso da minha vida. Eu tô muito indeciso em relação a tudo. Só que agora que a poeira baixou e eu matei a bola no peito e dominei a bola, e bola no chão, sabe? Pensamento, vamos botar os pingos nos is, vamos pensar no que tá acontecendo. Eu percebo que não é uma questão pessoal. Não sou eu que sou indeciso. É o mundo que está irremediavelmente repleto de coisas. E estando repleto de coisas, ele fica irremediavelmente superlotado de nuances. E, portanto, fica insuportavelmente ambíguo. Ok? No próximo bloco eu vou tentar começar a solucionar os problemas nos quais eu caí aqui. Calma lá, vamos lá. Essa superlotação de nuances que gera uma ambiguidade insuportável, ela é a base para todas as ideologias nefastas que existem no planeta Terra. E, de certa forma, eu acho que é importante a gente perceber que essas ideologias nefastas, às vezes parece que, caramba, quando a gente ouve alguém falando a pior merda que possível, a gente pensa, meu Deus, parece que essa pessoa mora em outro planeta. Tipo, como pode a pessoa ter essa opinião? Mas eu acho que opiniões nefastas não são frutos de realidades paralelas. É a nossa própria realidade que, por ser tão detalhada e tão superlotada de nuances, acaba ficando dotada dessa ambiguidade insuportável. De novo, muita abstração. Vou dar um exemplo. E vou dar um exemplo um pouco assustador. Mas eu tava pensando recentemente que, caralho, se existisse todo esse negócio de incel na época que eu era adolescente, pô, eu correria o risco de ter sido seduzido por essa ideologia nefasta de incel, de red pill e não sei o quê. Porque, óbvio, né? Eu já nasci pré-candidato a essa merda, porque eu sou, sei lá, branco e homem cis e tudo mais. Eu não sou hétero, pelo menos, né? Então tem essa rupturazinha aí. Mas eu acho assustador pensar isso. E assim, não sei se de fato teria acontecido de eu ter sido seduzido por essa ideologia nem nada, se isso fosse um tópico presente na minha época. Mas eu chego a cogitar essa possibilidade porque quando eu era adolescente, eu pertencia a alguns universos que hoje em dia descambaram para a nefastice, a nefastidão. Qual será que é o substantivo do adjetivo nefasta? Nefasto. Nefastidão? Nefastice? Nefastidão ficou legal, né? Então, onde que eu tava mesmo?
que eu tava dizendo? Por exemplo, eu era meio gamer quando eu era adolescente. E eu era totalmente geek, nerd, sabe? Gostava de ficar lendo O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, toda uma infinidade de coisas. E esse universo nerd e esse universo gamer, porra, a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, alguns setores desse universo, porra, são um celeiro de radicalização de jovens para as piores coisas existentes, assim. Acho que principalmente o universo gamer, assim. E beleza, o que eu tô falando meio que é um fato, assim, ok, combinado. Mas, sei lá, várias parcelas, várias repartições, várias células do universo gamer funcionam e operam propositalmente para a radicalização de jovens, para a extrema direita. Entendeu? Tipo assim, tô falando sério? Papo reto? Na moral, PPRT? E isso é muito assustador, porque eu tangenciava, pertencia a esses universos quando eu era adolescente. Não sei se eu literalmente, sei lá, teria virado incel ou coisa do tipo, porque, porra, minha mãe me criou bem direitinho. Mas esse exercício de pensamento é um pouco assustador. E o que eu disse no começo sobre existir uma. Sei lá, existe uma base de nuances existente no nosso mundo para que as pessoas tenham opiniões horríveis. Não é que essas pessoas vivem num universo paralelo. Elas só interpretaram todos os dados da nossa realidade da forma mais nojenta possível. Sabe? E sei lá, talvez a. E de novo, é óbvio o que eu tô dizendo, mas eu acho que ter isso em mente pode ser importante para argumentar contra essas coisas. Não sei. Um antídoto que eu queria oferecer para aqueles problemas que eu tinha identificado é dizer: por mais que eu vá fazer 1 milhão de abstrações aqui sobre como existem nuances no mundo e como existem opiniões horrorosas baseadas nessas nuances, eu sei que são coisas óbvias que eu tô dizendo e eu sei que, sei lá, pode ser estranho ouvir essas coisas dessa forma, mas eu acho que pensar assim me fez só, sei lá, perceber que, ok, eu acho que eu entendo por que uma pessoa teria essa opinião horrível. Tipo, ela só tá interpretando a realidade da pior forma possível e beleza, e tudo bem. Mas toda a infinidade de abstrações e toda a infinidade de nuances e de interpretações possível, ela não nega o fato de que existe a verdade no mundo, sabe? Existe verdade. Tipo, esse não é um problema filosófico assim muito grande? Se for, eu acabei de resolver, porque existe. Tipo, existe a verdade. Existe a coisa que é. Não, você tá certo e a outra pessoa tá errada. Isso existe. Simplesmente existe. Não é porque há essa infinidade de interpretações possível que, tipo, então tudo bem as pessoas serem neonazistas. Não, essas pessoas estão erradas. Essas pessoas são horríveis e horripilantes mesmo. Tipo, a verdade objetiva das coisas existe. Você pode olhar em volta para nossa realidade e pensar assim: caramba, acho que o capitalismo é maneiro, né? Você só tá interpretando os dados de forma errada. Porque tá acabando o planeta Terra aí, sabe? Entende? Caramba. E eu acho que esse é um aspecto insuportável da superlotação de nuances. Eu acho que o Twitter é a manifestação, tipo, quase que física de como existe uma superlotação de nuances. Tipo, se você fosse contrariar a minha hipótese de que o mundo está superlotado de nuances, eu argumentaria que o Twitter prova essa superlotação. Porque como pode as pessoas passarem, sei lá, gastarem intermináveis palavras para defender as opiniões mais irrelevantes e ficar tendo uma conversa infinita sobre coisas que não existem? O Twitter é a manifestação da superlotação de nuances. Toda vez que tu entrar no Twitter, tu pode parar e pensar assim: meu Deus, o mundo está superlotado de nuances.
Vou falar agora uma coisa óbvia que, sei lá, pode não ser óbvia pra você, da mesma forma que já não foi óbvia pra mim, mas que é algo que, sei lá, eu só fui começar a entender um pouco melhor quando eu ouvi alguém dizendo de uma forma óbvia e muito simples e básica. Mas vamos lá. Pessoas trans existem no planeta Terra, né? Tem pessoas trans aí no mundo. Por mais que tenha gente que diga que elas não existem, mas elas existem. E, pô, eu. Beleza, né? Ah, eu sou um cara de esquerda e não sei o que, blá blá blá. E beleza, sou mesmo, mas natural, entre aspas, da minha posição, eu, sei lá, entender que é natural pra mim tratar essas pessoas com respeito e tudo mais. Deveria ser, pelo menos, né? Sei lá. Mas beleza, o que eu quero dizer, no cantinho do espectro político em que eu tô posicionado, é o que se espera de mim, ok? Mais ou menos isso. Só que, por muito tempo, eu, sei lá, simplesmente entendia que eu precisava, tipo, óbvio, eu entendo que eu preciso respeitar as pessoas e tudo mais, e a existência das pessoas, mas eu acho que eu me distanciava desse tema de uma forma que, tipo, ah, beleza, eu sou ignorante sobre esse tema e eu declarar que eu respeito essas pessoas é o suficiente. E, bom, né? Sei lá, dos males o menor, tipo, você ter em mente que você precisa respeitar as pessoas já é um bom começo. Mas talvez não seja o suficiente na situação em que o mundo se encontra. Tipo, você. Sei lá, tô falando sobre mim agora. Talvez não seja tão legal eu simplesmente só compartimentalizar esse assunto na minha cabeça como: ah, beleza, eu não sei o suficiente sobre esse assunto, vou só respeitar as pessoas e pronto. Talvez não seja o suficiente. Talvez seja melhor eu, sei lá, tentar aprender sobre isso pra poder conversar com as pessoas, de repente, sabe? Tipo, às vezes a ignorância autoconsciente é um posicionamento muito cômodo e confortável. E eu acho que a primeira coisa que meio que desafiou a forma como eu penso sobre esse assunto foi dita pra mim de uma forma muito óbvia. Eu tava vendo algum vídeo, alguma coisa assim, e a pessoa tava falando sobre a diferença de gênero e sexo. E eu acho que essa era uma coisa que eu tinha compartimentalizado na minha cabeça como tipo, ah, beleza, eu sei que eu tenho que respeitar essas pessoas e eu sou ignorante sobre esse assunto e se alguém vier falar comigo eu só vou dizer, bom, pessoal, não é o meu lugar de fala e eu não sei o suficiente sobre isso e tudo mais. Mas quando eu ouvi alguém falando sobre a diferença de gênero e sexo, eu pensei, pô, de repente não seja o bastante a conformidade da minha ignorância autoconsciente sobre o assunto. Talvez seja maneiro eu aprender sobre isso. E a pessoa tava falando que sexo é diferente de gênero. Ó, eu tô parafraseando alguém, eu posso falar errado e tudo mais. E é isso aí, beleza? Só queria dizer isso. A pessoa tava falando que, tipo, não, mas sexo é diferente de gênero porque, sei lá, você pode nascer com um pintinho, você pode nascer com uma vagininha, como um neném. E beleza, esse vai ser o seu sexo. Ok, combinado. Só que gênero são, sei lá, todas as coisas sociais que estão atreladas a isso. Se você trancar um neném que nasceu com um pintinho num quarto, ele não vai saber que azul é cor de menino, que meninos são supostamente mais agressivos e violentos, e que o clube de regatas Flamengo é o império do mal no futebol, sabe? Todas as coisas sociais que estão atreladas ao sexo são o gênero? É tipo isso? É algo assim? Eu acho que é. Eu posso ter parafraseado errado, mas o vídeo que eu tava assistindo sobre isso me explicou de uma forma óbvia algo que, sabe, deu um clique na minha cabeça. Eu falei, caramba, acho que agora eu entendo um pouquinho mais sobre isso e eu entendo a necessidade de entender ainda mais sobre isso. E eu queria. Todo esse trecho aqui foi pra defender o óbvio, tá? Eu escolhi abraçar o óbvio como parte da minha carreira como produtor de coisas, porque eu acho muito interessante o óbvio e também muito importante. Às vezes a gente tem que ouvir obviedades. E
sei lá, nessa superlotação de nuances, às vezes as coisas têm tanta nuance, as coisas são tão detalhadas, que você fica com vergonha de saber apenas o óbvio ou de falar apenas o óbvio, mas o óbvio ainda tem um papel muito importante no mundo superlotado de nuances. Combinado? Tem uma youtuber trans que eu assisto, que é a Natalie Wynn, que o canal dela é ContraPoints, e eu me acostumei a chamar ela de ContraPoints, que assim, tipo, eu não sei se você conhece, mas caralho, é um dos canais mais fantásticos do YouTube, assim, tipo, é absurdo. O único problema é que ela posta pouco vídeo, mas é que as coisas são tão elaboradas, os vídeos são tão bem feitos e gigantes também, que, porra, é compreensível demorar tanto pra fazer. E pelo que eu vi, ela tá fazendo lives de jogos também. Então, porra, deixa a mulher jogar videogame também, se divertir um pouco, que nem só de interpretar o mundo vivem as pessoas, né? Mas o canal dela, tipo, ela fala sobre política e tudo mais, ela também fala sobre ser trans. Acho que é o assunto principal dela, na verdade. Mas o canal dela foi uma das coisas que me deu mais. Não sei, parece que me deu mais bagagem, mais vontade de interpretar o mundo, assim, sabe? Parece que reativou aquela coisa que eu achava tão legal nas aulas de filosofia que eu assistia no ensino médio, assim. E ela era estudante de filosofia na faculdade, daí ela desistiu, e daí ela criou um canal no YouTube. Alguma coisa assim, mas é um canal que eu assisto há muito tempo e que foi ficando cada vez melhor. E que, se você não conhece, eu sugiro que você conheça, pesquisa aí ContraPoints. Não sei se você fala inglês, mas se você não fala, já vai treinando também, ouve aí, não tem problema. Aos poucos você pega o jeito. Vamos que vamos. Mas eu tava vendo um vídeo dela recentemente e foi através desse vídeo que eu tive, sei lá, um start a mais, um estalo a mais em relação a essa minha suposição aí das nuances. É, mas eu tava vendo e ela tava falando sobre, sei lá, essa ideia que existe atualmente sobre. Ah, será que a gente não consegue mais ter conversas civilizadas? Tipo assim, será que. Será que se a gente colocar um, um leão e uma gazela na mesa do Flow, eles não conseguem mais ter uma conversa civilizada sobre as coisas, sabe? E eu acho que isso tem a ver com as nuances e com a ambiguidade do mundo. Por quê? E você tá ligado nisso aí que eu tô falando, né? Por exemplo, tem aquele cara lá, o Ben Shapiro. O Ben Shapiro é um cara lá dos Estados Unidos, eu acho, que, meu, ele é o maior cu de cobra da direita americana, ele é conservador, ele não sei o quê. O cara é o cu da cobra mesmo, ele é um bosta, um lixo humano, e ele é muito tipo, ah, então você não vai debater comigo, esquerdista, você está com medo do debate, não sei o quê, blá blá blá. E daí teve um vídeo dele que ele tava debatendo ou conversando com um cara lá que é gay. E daí era tipo, meu, olha só, como um conservador e um cara que é gay podem ter uma conversa civilizada sobre as coisas, sabe? Tipo, meu, as pessoas perderam essa habilidade de conversar de forma civilizada sobre as coisas? Tipo, por que um homofóbico e um homossexual não podem ter uma conversa civilizada sobre como um é contra a existência do outro? Sabe? Tipo, é por isso que eles não podem ter uma conversa civilizada. E não pode mesmo. Só que toda essa imensidão de porras de nuances que existe no mundo, ela daria embasamento teórico para um debate eterno que não resolveria nada. Sabe? A gente podia passar séculos tendo conversas civilizadas sobre as coisas. Só que nada ia mudar. Nada das coisas que tem que mudar iriam mudar. E a gente não pode passar séculos sem mudar nada. A gente tem que mudar as coisas. E cada vez mais eu fui entendendo que, caramba, a gente tem que mudar as coisas na porrada mesmo. Tá ligado? Tipo assim, se ao invés do movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos, sabe, porra, todos os protestos, todas as coisas que aconteceram lá nos anos 60, Martin Luther King, Malcolm X, meu, e se ao invés
de todos esses protestos, de todas as lutas armadas, se ao invés de tudo aquilo, simplesmente os líderes do movimento negro tivessem se sentado com os líderes do Ku Klux Klan e tivessem tido uma conversa civilizada sobre como um grupo é contra a existência do outro. Sabe? A gente não pode ficar tendo conversas civilizadas pra sempre. Senão as coisas não mudam. Tem coisas que a gente tem que resolver resolvido. Entendeu? E você pode falar, mas o Malcolm X, ele advogava pela violência, né? Ele queria fazer guerra armada, tem foto dele com fuzil, caramba. Porra, eu prefiro muito mais o Martin Luther King, que, poxa, protestava, fazia o papel dele, mas não defendia a violência. Você pode falar isso. E você estaria embasado pela infinidade de nuances. Mas a verdade e a realidade também existe. E a verdade é que os dois foram assassinados da mesma forma. Sabe? E é isso. A gente não pode ficar tendo conversas civilizadas pra sempre. Existe a verdade no mundo. Tem gente que tá errada mesmo. E a gente tem que combater as ideias dessas pessoas. Sabia? Será que eu consegui solucionar os problemas apresentados nesse episódio? Os problemas que eu apresentei as soluções? Eu posso ter esquecido de solucionar os problemas, né? Mas enfim, eu acho que o principal era abraçar o óbvio e queria apresentar essa nova oportunidade, né? Essa nova hipótese. Porque eu gosto de dizer que o mundo está repleto de coisas e agora eu posso começar a repetir também que o mundo está super lotado de nuances. Toda vez que alguém, sei lá, me mandar uma thread do Twitter ou alguma coisa assim. Ok? Talvez esse episódio tenha ficado um pouco mais lacração do que eu inicialmente tinha planejado. Nenhum episódio do Crônicas de Nada é basicamente assim, né? Geralmente eu só tô falando sobre a minha vida. Só que, sei lá, queria falar essas coisas aí, agora já falei também. Falou, tá falado. Beleza? Combinado? Isso aqui é um screenshot do que tá se passando na minha cabeça aquela semana. E mais ou menos era isso que tava se passando na minha cabeça essa semana. Tá bom? Se ficou muito diferente dos outros episódios aí, se ficou político demais, sei lá, foda-se também. Ou se ficou óbvio demais, sei lá, foda-se também. Tá tudo bem. Combinado? Demorei pra postar esse episódio aqui, teve uma distanciazinha entre um episódio e outro, porque, e eu tô falando sério, o cachorro comeu meu dever de casa. Ou seja, a Isabel, a minha gatinha, uma das três, né? Ela roeu o cabo do microfone. E eu não vi ela roendo, eu só encontrei o cabo ruído já. E eu apenas utilizei a regra que tudo que acontece nessa casa de errado é culpa da Isabel. Então, pra mim, foi a Isabel que roeu o cabo do microfone. A Iracema e a Princesa Carolina jamais fariam isso. E eu fiquei uns 3 dias adiando, tipo, eu vou lá nas lojas Leão comprar outro cabo pro microfone. Eu vou lá comprar outro cabo pro microfone. Eu vou lá comprar outro cabo pro microfone. E fiquei enrolando, 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 e demorei, e daí por isso que só tá tendo episódio agora. Mas eu fui lá e comprei. Inclusive, no dia que eu tava indo lá comprar, eu tava com uma bermuda, e daí no bolso direito, o que eu posiciono no bolso direito? O celular, né? Que tá ligado no fone Bluetooth, eu vou com o fone na cabeça ali, totalmente preso no meu mundinho, e com o celular no bolso direito. Beleza. O que geralmente eu levo no bolso esquerdo quando eu tô saindo de casa? A chave de casa, a tagzinha do portão, pra eu entrar no apartamento aqui. E nesse dia, como eu tava indo lá comprar um cabo específico, eu não queria esquecer e não queria ter dificuldade de explicar qual tipo de cabo que eu tava indo atrás. Então eu levei o cabo que tava ruído, pra eu só chegar lá e mostrar pra pessoa e falar, eu preciso desse cabo aqui, por favor. Só que sem estar ruído. E daí eu botei o cabo ruído no meu bolso esquerdo, junto com a chave de casa. E aí você já pode imaginar o que um idiota como eu acabou por fazer, né? Em dado momento, eu estava lá nos corredores infinitos da loja Leão e fui tirar o cabo do bolso para mostrar para a moça lá o cabo que eu precisava comprar. E obviamente caiu a chave de casa no chão. E daí eu perdi a chave de casa? Não. Porque um velho abençoado por Deus, cara, eu juro, eu até postei no meu Instagram.
Tava eu estava tirando foto, porque lá vende uns pendrives com a discografia de alguns artistas, assim, e daí eu estava tirando uma foto de um pendrive escrito, tipo, Eduardo Costa discografia, eu: "Caralho, eles vendem pendrives com a discografia completa de artistas sertanejos". Eu me distraio muito fácil, pareço um cachorro. Aí eu estava tirando foto disso e o velho foi entregar para a moça do balcão, e ele entregou assim: "Ah, isso aqui é daqui? Tipo, vocês estão vendendo essa tag de portão aqui?" E a moça falou: "Não, não é daqui". E eu olhei e falei: "Caralho, é a chave da minha casa". Eu falei: "Não, não, é meu. Meu Deus, caralho, obrigado, velho". E ele falou: "Ah, beleza", e foi embora. E, poxa, já pensou? Se eu só tivesse perdido a chave de casa, eu estaria esbravejando contra o mundo, né? "Ah, eu sou muito azarado, porque não sei o que, tudo é errado na minha vida. Eu sou um merda, eu sou o cu da cobra, eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido". Mas e aí? Eu não perdi a chave de casa porque aquele velho abençoado me entregou ela na mão. Eu vou ter a moral de admitir que eu não sou azarado? De agradecer a Deus, agradecer ao velho? Vou ter essa moral, claro. Muito obrigado, tamo junto. E quer saber? Chega de episódio também, que já vamos acabar por agora já. Deixa eu olhar na lista aqui se eu falei todas as coisas. Vou mostrar pra vocês como é um episódio do Crônicas de Nada. Existem só. Eu só escrevi tópicos e daí eu tinha que ir falando tudo. Olha os tópicos que eu escrevi. Primeiro tópico, indecisão. Depois, incel. Depois, gênero, sexo. Depois, o próximo tópico é mudar as coisas na porrada. Tá escrito capitalismo também. E por último, quase perdi a chave na loja Leão. É, é isso aí. Esse é o roteiro do Crônicas de Nada. A partir disso, sobre essa rocha, eu construo a minha igreja. Mas vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, indica aí pros seus amigos lacradores, pra eles fazerem uma lacração. E é isso aí. Tô de bom humor hoje, sabia? Poxa, hoje eu tô de bom humor. Eu acordei hoje e falei, caramba, vou interpretar o mundo a partir do bom humor, sabia? Tipo, em todas as infinidades de nuances, eu poderia olhar pra todas as coisas eh, da minha vida e falar assim, meu, ai, que ruim, que tristeza. Mas hoje eu escolho agradecer ao velho que achou a minha chave no chão. Pelo resto da vida eu vou agradecer esse velho. E eu tenho que fazer um compromisso aqui de interpretar o planeta Terra a partir do bom humor. Eu acho que esse é o melhor ângulo possível. Um beijo aí pra todo mundo, indica o programa pros seus amigos. O programa tá crescendo, hein? Tá crescendo. Em breve vai ser um dos maiores programas aqui da minha rua. Um beijo pra todo mundo, tô indo dormir agora. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.